Boa noite. Começando mais um encontro. Hoje com o tema vamos conversar sobre luto. Vamos ver quem é que vai chegar. Já estou ao vivo. Vamos ver quem é que chega aqui para o nosso encontro. Andresa, Ivanice, bem-vindas. Me confirmem, gente, se tá tudo certinho, se o som tá bom, imagem chegando. Bruna, Glorinha, bem-vindas. Já começam com um coraçãozinho, já gosto. Oi, Ivanice, quanto tempo. Que bom, Glorinha, que você veio, saudades. Oi, Bruna, que bom, obrigada pelo retorno. O som tá bom, que ótimo. Que bom, gente, que bom que vocês chegaram e estão aqui, né? Gente, eu voltei, eu tirei do Wi-Fi agora. Juliana chegou, vocês estão por aí ainda? Eu tô aparecendo para vocês porque eu caí aqui. Voltou. Ai, que bom. Então eu tirei do Wi-Fi, vamos ver se agora vai. Tinha travado, né, Bruna? Agora eu acho que vai. Acho que o problema era o Wi-Fi mesmo. Então, gente, como o tempo passa correndo sempre, enquanto as pessoas vão chegando, vou começando aqui a nossa conversa. Sintam-se à vontade para compartilhar dúvidas, experiências, o que vocês quiserem conversar hoje, tá bom? Hoje eu só sou pura ouvidos e escuta ativa e amor e coração aqui com vocês. Ah, Vivi chegou, que ótimo. Várias pessoas queridas, que bom, bem-vindas, bem-vindas. Então, gente, hoje, né, dia 25 de junho de 2021, alcançamos a marca de 509 mil mortos por Covid. Né? Então, se o tema do luto já era muito importante, agora ele é fundamental. Né? Não dá mais para varrer para debaixo do tapete, não dá mais para não tocar no assunto. Né? Então agora, por mais que a gente tenha uma cultura negacionista, né? Porque não é só em relação à morte. Né? Na nossa cultura, por exemplo, as pessoas não se preparam para se aposentar, por exemplo, que também é um luto. A Vivi chegou. E aí depois que elas se aposentam, muitas delas deprimem, muitas dessas pessoas adoecem, porque não se prepararam para isso. Da mesma forma, quando os filhos crescem e saem de casa, muitas mães, muitos pais não se preparam para esse momento também. E muitos acabam deprimindo também com essa saída, a vida perde o sentido, perde o sentido para aquele casal, inclusive, que durante muito tempo não olhou para a vida de casal e só olhou para aqueles filhos, e aí os filhos vão embora e perde sentido. E também em relação à morte. Nós temos uma cultura de simplesmente negar a existência da morte. Não fala sobre isso porque atrai, bate na madeira. E quando a gente não fala sobre a morte, isso faz com que a gente tenha uma série de problemas depois. Primeiro porque a gente expulsa a morte do ciclo da vida, como se ela não fizesse parte. Aí vem a pandemia e dá um tapa na cara da gente, em relação a isso. E muitas coisas que poderiam ser resolvidas em vida, se as pessoas topassem conversar
sobre isso, acaba tendo um problemão depois que a pessoa morre, né? Nas coisas mais simples, como por exemplo, essa pessoa ela gostaria de flores no velório? Não gostaria. Será que ela gostaria de velas? Ou não gostaria? Essa pessoa ela gostaria de ser cremada ou enterrada? E não se sabe, porque não se conversou sobre isso. Então aquelas pessoas enlutadas, que já estão extremamente vulneráveis naquele momento, precisam tomar decisões importantes, né? Então é muito importante também que a gente crie espaços para conversar sobre morte, sobre perdas, sobre o processo de luto, né? Porque o enlutamento ele não diz respeito somente à morte, mas às perdas significativas, né? Como a gente já falou em outros encontros. Boa noite, minha mãe acabou de chegar. Jéssica, que bom, vocês continuam chegando e eu tô aqui já, né, conversando e já entrando aqui no assunto, né? E a pandemia, ela trouxe uma característica muito dura também pra gente, né? Porque além de obrigar a gente a olhar para a perda, olhar para a morte, tem uma fragilidade muito importante, porque uma coisa que é fundamental nesse processo de luto é a rede de apoio, né? Então, uma pessoa ela está fragilizada e outras pessoas, né, que estão fortalecidas nesse momento prestam suporte a essa pessoa. E o que tem acontecido é que muitas pessoas estão enlutadas ao mesmo tempo. Então essa rede do suporte, ela pode estar enfraquecida, ela pode estar empobrecida. Então, pessoas enlutadas precisam dar suporte para outras pessoas enlutadas, né? Então, uma coisa que pode acontecer nesse sentido é que, infelizmente, né, quando essa rede de suporte ou é ausente ou ela está enfraquecida, os riscos desse luto se complicar são grandes, né? Então, isso é um dos temas que a gente vai conversar por aqui. Minha mãe falou, não estamos preparados para nenhum tipo de perda, principalmente em se tratando, né, de perdas significativas, né? Nós não fomos preparados ao longo da vida para perder, seja lá o que fosse, né? Mas para perdas significativas, menos ainda. Não somos, né? Não fomos preparados para isso, né? Então não somos preparados para perdas, né? E como diz Colin Parks, né, o luto não diz respeito a uma perda de um guarda-chuva. Não é isso. São perdas importantes para a gente, né? Aqui, Jéssica, eu falo sempre ao meu marido sobre isso. Não quero velório e quero ser cremada, pois não gosto de velórios. Sim, muito importante conversar sobre isso, Jéssica, em vida. Até porque, né, as pessoas podem ouvir quais são as suas necessidades e os seus desejos, e você também pode ouvir as outras pessoas, né? Porque de repente, para algumas pessoas que são muito importantes para você, né, essas pessoas podem dizer, poxa, Jéssica, eu entendo, você não gosta de velórios, mas para mim é tão importante, vai ser tão importante para o meu processo poder velar e me despedir, que aí você pode repensar. De repente, se realmente você fala, não, eu faço questão, eu não quero que tenha velório, ou se você pode flexibilizar em relação a isso, né? Mas desde que isso seja conversado com a família. Em relação à doação de órgãos, também é uma conversa muito importante, porque tem pessoas que não querem de forma alguma e tem pessoas que fazem questão absoluta. E a família não gostaria, a família é contra, né? Então isso é muito importante que seja conversado, né, antes de acontecer a morte. Muito importante que você está falando. Não falamos a respeito do que a pessoa pensa sobre isso.
É sim o que é importante para ela. Eu acho que o luto traz uma questão também muito importante, né? E que nos lembra da singularidade do sujeito, né? Nós somos iguais em humanidade, mas nós sentimos de forma diferente. Nós temos necessidades diferentes, né? Então isso diz muito também do processo de luto. Quando a gente conversa sobre luto, eu acho que tem duas expressões que são muito perigosas de serem utilizadas. Todo mundo, né? Como por exemplo, não, mas todo mundo precisa expressar sentimentos. Todo mundo precisa falar o que está sentindo. Não, todo mundo não. Para algumas pessoas isso é muito importante. Para outras pessoas isso é de uma invasão tremenda e é muito difícil, né? Então não tem todo mundo. É a mesma coisa o ninguém. Ninguém gosta de ficar sozinho no momento de dor. Ninguém? Será que todas as pessoas precisam de alguém do lado? Ou será que algumas pessoas elas têm a necessidade de ficar sozinhas, para se organizarem? Então, muito cuidado com todo mundo e com ninguém, né? Então, são coisas que o luto nos faz pensar, né? Aqui, olha, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Aqui, ó, já no meu caso, não quero ser cremada. Então, minha mãe não será cremada, gente. Ela já tá dando o recado aqui. Ó, Glorinha, eu me preparei para o casamento do meu filho. Conversava muito com ele a respeito disso. Ele ria e dizia: você vai estar sempre na minha casa. Não vai aguentar a saudade. Mas jamais imaginei que ele morreria antes de mim. Ninguém imagina, né, Glorinha? Assim, é uma coisa que eu escuto muito dos pais, né? Que não é natural. Ninguém se prepara. Aí sim, né? Entra o ninguém na nossa cultura, né? As pessoas elas não se preparam para perder os filhos, né? Até porque não existe nem palavra para isso. Para quem perde filhos, tem para quem perde os pais, né? As pessoas ficam órfãs, né? Quando perdem os pais, quando perdem um companheiro, as pessoas ficam viúvas. Agora, não tem para morte de filho, né? Então, de fato, né, é uma perda muito, muito dura, né? E muito difícil de lidar. Você estava se preparando para o casamento dele, porque isso é esperado. Na nossa cultura, que os filhos cresçam, que saiam de casa, né, que se casem. Agora, não se espera, né, que os filhos morram antes dos pais, né? Isso de fato é muito duro. Oi, Andréia, boa noite. Aqui, Vivi. Eu quero que o meu velório seja como no filme Pronta para Amar, como fazem em New Orleans. Uma festa de celebração pela vida que tive, pelos afetos cativados por mim e em mim. Muito bonito, Vivi, assim, e muito importante que isso seja conversado com as pessoas também, porque isso diz muito da sua percepção também sobre vida e morte, né? Quando você fala de uma partida por uma morte, você está falando na celebração da vida e não do pesar, né? O seu foco está na vida vivida, né? E não na perda dessa vida, né? Mas a celebração dessa vida, e que para você é importante, né? Aqui, muito triste a morte de um filho, que Deus lhe dê muita força. Sim. Gabriel, bem-vindo, Glorinha. Então, gente, por isso que é tão importante a gente se reunir também, para a gente poder pensar sobre isso, né? Não quando acontecer, porque vai acontecer, né? Não é praga que as pessoas falam, não falam uma coisa dessas. Tem pessoas que falam, olha, se eu morrer, gente, não é se, é uma certeza, é quando,
né? Então, como eu disse, faz parte de uma cultura negacionista, né? Então, acho que quanto mais espaços abertos para diálogo, né, existirem, melhor para a gente poder falar da vida, né? Porque quando a gente fala sobre morte, a gente está falando sobre ciclo da vida, não está falando nada diferente da vida. Não é mórbido falar sobre morte, não é mórbido falar sobre perda, né? Porque faz parte da vida, né? Ah, Gabriel, melhor professor eternamente. Obrigada, querido. Então, olha, gente, eu sempre começo, já comecei aqui conversando, como sempre, né? Porque vocês começaram a conversar comigo, eu comecei a responder também, né? Mas eu gosto, e eu acho que tem tudo a ver com o disparador que eu trouxe hoje, eu sempre gosto de trazer, né, uma frasezinha para dar um pontapé na nossa conversa, né? Embora já tenha conversado, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Ó, o amor é a fonte de prazer mais profunda da vida, ao passo que a perda daquele que amamos é a mais profunda fonte de dor. Amor e perda são duas faces da mesma moeda. Eu acho que da mesma forma, Colin Parkes, gente, nesse livro Amor e Perda, que eu já falei sobre ele em algumas outras lives, né? Eu acho que da mesma forma que a gente está falando sobre morte e vida, quando a gente fala sobre luto, a gente também está falando sobre amor e sobre perda, né? Não tem como não falar, né, de dor, de não falar de luto e não falar do amor, né, que é tão presente na vida, né, dessas pessoas significativas e queridas na vida da gente. Aqui a Glorinha, eu digo que quero doar os meus órgãos e falo que gostaria de ser vestida de branco com flores. Ai, que já... Bom, conversar com a família, Ana Jéssica. Doação de órgãos é uma ação linda. Também quero doar, bem lembrado. Vou informar isso aos meus familiares. Sim, importante, até que isso seja conversado anteriormente, até para que você possa falar sobre isso, né, Jéssica? Que você percebe como uma ação linda, como uma ação necessária, né? Porque a sua família, de repente, ela pode ver de uma outra forma, né? E você pode dar o seu depoimento sobre a sua percepção, né? Que deixar ir uma pessoa que está sofrendo muito também é uma forma de amar. Pois minha mãe está falando sobre isso, né? Que deixar ir é uma forma de amar. E uma coisa que acontece com frequência nos hospitais enquanto aquela pessoa está do lado daquele ente querido que está doente, ela não vai embora. E aí a pessoa sai para tomar um banho ou sai para fazer um lanche, a pessoa falece. Então, é naquele momento, né, que ela se sentiu, ou então quando ela é autorizada aí, quando aquele familiar conversa com ela e fala, olha, vai ficar tudo bem, eu tô aqui, eu tô do seu lado, vai no seu tempo. E aí a pessoa se sente autorizada a ir, né? Então, sim, é um ato de amor também, né? Aqui, Glorinha, se no meu caso meu filho houvesse a possibilidade de doação de órgãos, eu permitiria. Sim. Então, gente, começando, né, a falar sobre processo de luto, primeiro, é um processo, né? O luto não é um estado, né? Ninguém está enlutado. A pessoa atravessa esse momento de luto, né? Esse momento de elaboração dessa perda. E por mais, gente, que o luto ele faça parte da vida, por mais que o luto ele seja normal no sentido que é frequente que aconteça, né? Porque a perda ela faz parte, né, da vida, dificilmente, muito dificilmente, a morte ela é vista como trivial.
por mais que ela seja esperada, por mais preparada que a pessoa esteja, né, para aquela morte, por mais que ela tenha se despedido nas melhores condições possíveis, né, ela pode acompanhar aquela pessoa, ela pode se despedir dela. Aquele momento de morte, em geral, é acompanhado por um choque. Por mais aguardado, por mais esperado que seja aquele momento, quando acontece, é muito duro, em geral, né? Então, por mais que faça parte da vida, é um momento, né, que é muito intenso, por mais que seja natural e parte da vida, por vezes também o que pode acontecer? Esse luto ele pode ser percebido, pode ser vivenciado de forma patológica, né? Então é por isso que é muito importante também, né, que a gente possa observar como que essa pessoa ela está atravessando esse momento, né? Como eu falei em relação à pandemia, né? Que a pandemia ela tem um número absurdo de mortes que são muitas vezes mortes inesperadas, mortes que são violentas, né? Porque elas são inesperadas, né? E esse luto ele pode vir a se complicar, né? E aquela pessoa ela pode vivenciar, por mais que o luto não seja patológico, a pessoa ela pode vivenciar esse luto de forma patológica. Por quê? Ou por perdas sucessivas, né? Perdas que são inesperadas, porque a evolução da doença é muito... ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe como que ela vai evoluir. A pessoa ela entra, ela está bem no hospital e muito rapidamente ela pode ser entubada e a óbito, né? Então é importante que a gente converse. Oi, Ana, chegou. Deixa eu ver que vocês escreveram várias coisas aqui também. Se a minha mãe sofreu tanto que eu pedi a Deus que a levasse, apesar de ter doído muito. Sim, como uma forma de amor, né? E aí, Glorinha, por isso que também é importante olhar, né? E essa é a sua percepção, né? A sua mãe estava sofrendo tanto que você pediu a Deus que ela partisse, né? Agora, é totalmente diferente de falar para uma pessoa enlutada que foi melhor assim. É uma coisa muito complicada de falar para alguém que perdeu uma pessoa querida, é que foi melhor assim, né? Porque Deus quis assim, porque Deus sabe o que faz, né? Então, uma coisa que pode vir a trazer conforto para algumas pessoas pode ser extremamente doloroso para outras pessoas, né? Então, é importante que a gente saiba como que a pessoa está percebendo. Gabi chegou. Aqui, olha, o marido da minha prima teve o diagnóstico de Covid e morreu no mesmo dia. Exato, né? No mesmo momento que recebeu o diagnóstico, houve a morte, né? Então, isso é um impacto muito grande. E por a morte ser, né, a pessoa, né, ela recebe isso de uma forma violenta, e por ser inesperada e por ser um impacto muito grande, pode haver, né, um risco desse luto vir a se complicar, né? Que elaborar o luto agora na pandemia sem ver o corpo da pessoa é mais difícil. Pois é, Ana Clara, exatamente isso. E esse é um dos fatores também que podem prejudicar a elaboração desse luto. Por quê? Para muitas pessoas é importante ver o corpo, não que seja importante para todas as pessoas, mas para algumas pessoas é. E o que vai acontecer agora é que a pessoa ela não pode escolher. Uma coisa é a pessoa ela poder, né, se dar conta se aquilo vai ajudar
e que é importante para ela ter essa possibilidade, né? Ou a pessoa ela escolher, não, eu prefiro lembrar da pessoa em vida. Eu não quero ver o corpo. Ou eu não quero participar do velório. Outra coisa não tem velório. Não vai ter velório. Você não vai poder participar. O caixão vai estar lacrado. Você não vai poder, né, ver ali, se despedir da pessoa como você gostaria. Né? Então a pandemia está trazendo um desafio muito maior, né, do que costumava ser. Exato, jamais devemos falar essas frases infelizes para os enlutados. Pois é, Glorinha, é isso mesmo. Por isso que é tão importante uma educação para a morte. Uma educação também em relação ao luto. Que as pessoas possam se informar. Porque, na melhor das intenções, quando as pessoas elas querem ajudar, muitas das vezes elas atrapalham. Quando elas dizem, bola para frente, pô, esquece, isso vai passar. Gente, isso em geral costuma ajudar mais quem está falando, né? Essas injeções de ânimo ajudam muito mais quem fala do que quem está recebendo. Então, quem vai nos dizer como, o que a gente poderia fazer para ajudar essa pessoa é a própria pessoa. A gente precisa observar o que é importante para ela. Algumas pessoas elas vão precisar muito de outras pessoas ao seu redor, da companhia de outras pessoas. Tem pessoas que vão sentir muita dificuldade de ficarem sozinhas. Elas precisam da ajuda do outro. E outras pessoas elas vão precisar ficar sozinhas. Então, para aquelas pessoas que querem se elas acreditam que não pode deixar essa pessoa sozinha, e se ficar enchendo a casa daquela pessoa de gente, porque acredita-se que ela não pode ficar sozinha, isso pode ser péssimo para ela. Porque naquele momento que mais ela precisaria era de recolhimento, era de silêncio. E a casa está sempre cheia, e a casa está sempre cheia de gente, e está sempre com barulho. E ela só precisava ficar quieta, ficar sozinha. Então é muito importante também que a gente tenha até mesmo um gesto de humildade diante do outro. Que a gente não sabe o que é melhor para o outro sabe o que é melhor para ele. Tanto que tem muitas pessoas que sentem dificuldade, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar. Não diga. Se coloque à disposição do outro. Olha, eu estou aqui. E pergunte também, você está precisando de alguma coisa? Pode ser que a pessoa nem saiba responder naquele momento, mas já dá um alívio só de ouvir a outra pessoa perguntando se ela precisa de alguma coisa. Ou até mesmo dizer, olha, eu não sei o que te dizer, eu não sei o que falar, mas eu tô aqui. Tá? Então, o que você precisa nesse momento? Você quer a minha companhia? Você fica aí do seu lado? Você prefere ficar sozinha? O que é mais importante para você nesse momento? Qual é a sua necessidade? Aqui a Clara. A importância do ritual para o nosso cérebro compreender, Exatamente. O ritual ele é importante por vários motivos, Clara. Vários motivos. E um deles é justamente isso. É ajudar a dar concretude àquela perda. Então, de fato, é muito, muito importante, para que, principalmente, é importante para que esse luto ele comece, a ser elaborado. Porque para um trabalho de luto ele começar a acontecer, para ele ser elaborado, é preciso a consciência de que houve uma perda. Então os rituais, eles trazem isso, eles ajudam nesse sentido, entender que, que houve uma perda. Por isso que é tão importante para algumas pessoas
a presença do corpo, porque ajuda a dar concretude. Realmente essa pessoa morreu. Mas mesmo assim, mesmo quando se tem essa concretude, mesmo quando se realizam os rituais, ainda assim é muito comum e faz parte o processo, no processo de luto das pessoas, a dúvida. Gente, mas será que isso aconteceu de verdade? Porque é uma experiência que vem com tanta dor, que também essa defesa, em alguns momentos, sim, ela é necessária. Aqui é verdade, as pessoas não fazem por mal, mas essas frases, elas podem doer muito. Exato, às vezes tudo que a pessoa precisa é a presença. Eu estou aqui com você. Ou um abraço de acolhimento. É isso mesmo, Ana. É verdade. E assim, não existe tempo para a elaboração desse luto, não existe um tempo determinado nem para ele começar e nem para ele terminar, que é isso que a gente tem conversado também nas últimas lives. São várias as dimensões desse luto. Ele pode ser sentido sim no corpo, com sintomas físicos, pode ter sim impactos cognitivos nessa pessoa, na atenção, na memória, pode ter um impacto intelectual também, o rendimento dessa pessoa e o desempenho dificilmente vão ser os mesmos, a não ser que a pessoa tenha o desempenho como uma defesa. São vários os impactos emocionais. É muito comum a tristeza, a raiva, o pesar. É muito comum e fazem parte. E o impacto espiritual também. Muitas pessoas também ficam com raiva. Sentem raiva de Deus. Como que Deus foi capaz de fazer isso? Ou questionam a própria religião. Então, sim, tem um impacto espiritual também. Então, existem reações que são comuns e que, para quem está de fora, pode haver um estranhamento, como a identificação. Tem pessoas que começam a sentir os mesmos sintomas que aquela pessoa sentiu. Então, isso é comum acontecer. Isso não é patológico, isso não é uma doença. Isso também pode acontecer. Também manifestações somáticas, como eu trouxe, as pessoas elas podem sentir no corpo e podem acabar adoecendo também. Distúrbios alimentares, distúrbios no sono, fazem parte, um desânimo, pode fazer parte o desespero, a desesperança, isso de forma mais intensa, logo após a perda. E aí depois, com o tempo e com a elaboração, só o tempo ele não vai fazer nada sozinho, mas com o tempo e esse trabalho de luto, o que é esperado? Que aquilo que é muito intenso, que vá se abrandando, que haja uma transformação ao longo do tempo. Não é que a pessoa vai esquecer aquela perda, não é isso. Mas aquilo que ela sente vai se transformar. A pessoa, tem um autor que fala que essa pessoa, ela deixa de ser a dor para ter uma dor. Então essa dor vai se transformando ao longo do tempo conforme ela vai elaborando essa perda. Aqui, olha, a Glorinha, eu senti no corpo. Meu corpo gritou. Crises de bronquite, insônia, psoríase. Exato. É comum o aparecimento das doenças autoimunes. É comum que a imunidade caia, e doenças oportunistas apareçam. A bronquite. A bronquite, uma doença respiratória.
Então, para a psicossomática, né, existem correlações, né, emocionais com o corpo, até porque não existe separação mente e corpo, né? Nós somos uma coisa só. Então, quando a gente sente emocionalmente algo, é claro que o nosso corpo ele também padece, né? Então, sim, é muito comum. Aqui, Ana Clara, é tão importante que as pessoas entendam essas questões de não ter um tempo para o luto, porque tem muita cobrança. Já faz muito tempo e você ainda está assim, ou a própria pessoa fica se cobrando. Pois é, são outras duas palavrinhas que são muito nocivas no processo de luto, que é o já e o ainda. Não existe um já. Nossa, mas você já está bem, mas você já superou. Ah, então não deve gostar muito. Não devia gostar muito do marido, porque agora já está saindo, né? Então um julgamento em relação ao outro. E o ainda também. Cada pessoa tem o seu tempo para processar essa perda, né? Então o já e o ainda realmente não ajudam. Nem que outras pessoas falem, nem a própria pessoa se cobre, né? Então é muito importante que a pessoa se sinta autorizada a sentir no tempo dela. Por isso que também é muito importante a gente conversar sobre luto, né? Porque, principalmente, né, em se tratando de terapia, as chances, né, de acontecer uma iatrogenia, né, são grandes, se não houver preparo. Então é muito importante que as pessoas estudem e elas se preparem para trabalhar com luto também, né, porque se parte de crenças como essas, né, que eu falei logo no iniciozinho, de que a pessoa precisa falar sobre isso. E se o terapeuta ele insiste, porque ele acredita que a pessoa ela precise falar sobre aquilo, pode ser que ela se desorganize. Não é no tempo dela, não é no tempo do terapeuta. Voltei, gente, caí. Hoje a internet não sei o que está acontecendo, porque eu estava caindo com Wi-Fi e agora eu estou caindo mesmo no 3G. Espero que eu tenha voltado. Depois vocês me digam aí se eu voltei. Mas eu acho que sim. Então eu estava falando sobre a iatrogenia. O que é iatrogenia? É quando o tratamento ele acaba fazendo mal para a pessoa. Então, como por exemplo, a carta de despedida. É importante que o enlutado se despeça. Tá, mas qual é o tempo daquela pessoa? Será que o momento é um momento de despedida? Qual é a necessidade dessa pessoa? Se a pessoa ela tem, né, situações inacabadas, tem outras coisas que precisam ser trabalhadas antes dessa despedida. E não simplesmente escrever uma carta para se despedir. Tem pessoas que vão sentir necessidade de agradecer, de celebrar a vida dessa pessoa. Então não dá para colocar num pacote só e tratar todas as pessoas como se elas tivessem a mesma necessidade. Então é importante que aquela pessoa tenha o seu tempo respeitado, né, e que tenha também as suas necessidades atendidas. Então não ficar forçando uma fala, não, mas essa cliente perdeu o pai, então ela precisa falar sobre isso. Não ela que vai trazer o tema da sua sessão. Pode ser que ela queira falar sobre o trabalho, né? A gente não tira defesas da pessoa. Naquele momento, pode ser que ela precise sim desviar a atenção e focar a atenção em outra coisa porque está muito para ela naquele momento. Pode ser que naquele momento ela precise falar sobre trabalho sim, né? E ela precisa ser respeitada em relação a isso, né? Aqui a Ana Clara está dizendo que já deveria ter superado, né? Aqui, Manu, é normal sentir luto pelas pessoas que se foram por Covid, mesmo sem conhecê-las? Então, Gabi, o que acontece?
o luto, né, é um processo que diz respeito a perdas significativas. Só que existe um luto que é o luto coletivo. É claro que quando a gente sente, né, um pesar por pessoas, todo dia a gente está vendo, né, vai aumentando o número de mortes. Sim, a gente pode se sentir enlutado, só que não é o que vai mudar é a intensidade. Uma coisa é uma pessoa perder um filho por Covid, né? Outra pessoa, ela lê no noticiário que pessoas morreram por Covid. A relação é diferente. Por mais que não se conheça, pode sim, a pessoa pode se sentir enlutada, mas a intensidade, ela não é a mesma, tá? Mas é possível sim, mesmo sem conhecê-la. Ó, o pintor da lua aí. Aqui cada pessoa tem seu tempo. Eu acho esse tema tão importante, quase ninguém fala. É importante falarmos sobre. Aprendi tanto com você sobre. Muito obrigada pelas suas contribuições de sempre. Ah, que legal, Ana Clara. Sim, é porque é aquilo que a gente estava falando sobre a cultura. Né? A cultura do negacionismo, de não olhar para aquilo que dói, né? De varrer a dor para debaixo do tapete. Então, é importante que a gente possa olhar, sim. A Glória, não sei como eu estaria sem terapia. Eu ia enlouquecer. Exato. O luto, né? Nem todas as pessoas em processo de luto, elas vão precisar fazer terapia. Né? Não é porque uma pessoa está enlutada que ela obrigatoriamente ela tem que fazer terapia. Né? Mas quando que ela é recomendada? Ela é recomendada quando há um risco, né, desse luto vir a se complicar, né, como a gente está falando agora. Mortes sucessivas durante a pandemia, pessoas que perderam o pai, a mãe e os irmãos. A pessoa ela nem começou a elaborar uma perda, ela já tem outra. O risco de complicação é grande. Está com uma rede de apoio empobrecida. É importante que essa pessoa ela tenha um suporte terapêutico. Ou então a pessoa ela já está, o luto dela já se complicou. Uma pessoa que ela acabou deprimindo, ela acabou abrindo ali um quadro, um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse pós-traumático. Essa pessoa ela vai precisar de ajuda. Então, é importante que ela faça a terapia. Ou então, tem pessoas que o luto não se complicou, mas a pessoa está tendo muita dificuldade em se adaptar a uma nova realidade. Porque é uma nova realidade, após a perda de uma pessoa que é muito amada, muito querida. Então, é muito importante que haja ali uma ajuda nesse processo de adaptação. Como viver num mundo que é um mundo novo, sem essa pessoa. Porque também existem perdas que são perdas secundárias. Uma pessoa que perde um marido, uma mulher, por exemplo, que perdeu o marido, ela não perdeu só aquele companheiro, aquela companhia que ela vai dormir todas as noites, aquela pessoa que ela vai compartilhar a educação dos filhos. Ela tem pode ser que ela tenha outras perdas, por exemplo, se ela depende financeiramente desse marido, é uma perda secundária, ou mesmo que ela não dependa financeiramente, são duas pessoas sustentando aquela casa, há uma perda. Então ela vai agora, a partir de agora, sozinha ter que tocar essa casa. Ela tinha aquele marido que dividia com ela, por exemplo, as reuniões na escola das crianças. Agora não tem mais. Ela vai ter que assumir isso, sozinha. Então, são perdas secundárias. Se a pessoa está tendo muita dificuldade, até de se organizar
ela não sabe nem por onde começa. Ela está com muito medo, por exemplo. Essa era uma pessoa muito dependente da outra, né? Um marido em que a esposa, ela simplesmente ela resolvia tudo. Era aquela esposa que cuidava das crianças, cuidava da vida financeira daquela família, né? Porque ele recebia e dava o salário dele na mão daquela esposa, porque ela que administrava as finanças, administrava aquela casa. E aí o que vai acontecer? Esse homem ele não sabe nem por onde ele começa. Como é que eu aqui, sozinho, eu vou dar conta de administrar essa casa, cuidar dos meus filhos, trabalhar, né? Então, para muitas pessoas, né, a terapia é importante para se organizar. Aqui não sei como eu estaria. Ah, tá, você já tinha falado, já tinha lido. Aqui, Pintor da Lua. Até que ponto a awareness poderia ajudar, ampliando minha percepção de resiliência ao ponto de adquirir um maior conforto para esse luto? Eu acho que nesse caso, o que você está trazendo é você se dar conta, né, da sua necessidade. O que você está precisando naquele momento, né, que te dê conforto. Por exemplo, né, você pode se dar conta que o que conforta você é estar na natureza. Então, é você poder atender isso. O que vai te dar conforto naquele momento é você poder ficar aquecido, é você tomar um banho quente, é você tomar uma sopa. Você vê, de repente, né, o que vai te trazer maior conforto é ter pessoas queridas ao lado, pessoas que nutrem, né? O que é importante para você nesse processo? Ninguém vai te dizer isso, né? Não sou eu que vou dizer, olha, o melhor para você é tal coisa, né? Não é o terapeuta que vai te dizer, né, o que é melhor para você, mas que você possa entrar em contato com as suas necessidades, né? Aí que você está falando da percepção de resiliência. Eu acho que uma coisa que ajuda muito também é identificar o que você perdeu. Qual foi a sua perda? Né? Quando se perde, por exemplo, uma esposa, o que foi perdido? Nessa perda, nessa relação. Perdeu uma companheira, perdeu uma pessoa, nossa, era o meu braço direito, era a pessoa que estava aqui sempre do meu lado, era a pessoa que eu sempre poderia contar, porque a partir também, a partir dessa consciência, desse dar-se conta do que foi perdido, você também pode identificar aquilo que você está precisando nesse momento. Se era aquela pessoa que era sua base segura, que outras relações seguras você tem na sua vida? Quem que poderia estar ali também do seu lado para te ajudar nesse momento? Era a pessoa que eu mais confiava na vida. Que outras relações você pode ter de confiança? É claro que não vão substituir. Nenhuma relação substitui outra. Mas elas podem ajudar, quando a gente identifica as nossas necessidades, no enfrentamento desse luto. Eu acho que uma outra coisa também muito importante, para ampliação aí da awareness, é lembrar de outras perdas. Porque, gente, ao longo da vida, a gente vai passando por situações de perda. Algumas mais intensas, ou algumas mais importantes do que outras. Mas a gente vai passando por perdas. Entrar em contato com perdas anteriores. O que me ajudou naquele momento? E como eu superei aquele momento? Momentos de desespero. O que me trouxe amparo? Para algumas pessoas, vai ser religião.
né, a relação com a espiritualidade, uma base segura, né? A minha relação com Deus, por exemplo, ou com um santo, ou com um orixá, é isso que me dá força, né? Então, entrar em contato com a sua espiritualidade, né? Poxa, o que me deu muita força naquele momento foi o meu grupo de orações, né? Então, entrar em contato com isso. Ou o que me ajudou, né, a me adaptar àquela nova realidade? De repente foi fazer um curso novo, ou então fazer um hobby que sempre quis fazer e nunca, ou nunca teve coragem, ou sempre deixou para depois. Então, olhar também para experiências e também, né, para algumas pessoas pode ser a convivência com outras pessoas que também tiveram perdas significativas. Nesse ponto, os grupos de apoio são muito importantes, né? Grupos de acolhimento a enlutados, porque aí você, naquele momento, vai estar em contato com outras pessoas que estão atravessando esse processo e de diferentes formas. Você vai ouvir o relato, de repente, de uma pessoa que está utilizando um recurso que não faz o menor sentido para você. Vamos supor que você seja ateu. E para aquela pessoa o que dá força é a oração. Não vai fazer sentido para você. Mas de repente você se conecta com uma outra pessoa que está fazendo canto ou que começou a dançar e que para ela aquilo é muito importante e faz sentido para você. Ou de repente você pode começar a pintar, né? Pintor da lua. Porque para o seu processo é importante. Então são várias as formas, né, de ampliar o awareness. Depois você me disse, eu te respondi, tá? Aqui, Márcia. O luto tem diferença? A mãe que perde um filho, por exemplo. Então, Márcia, tem diferença, só que isso tem diferença, inclusive, entre as pessoas, né? Por quê? O que pode acontecer? A intensidade e a frequência de um grupo, né, de mães pode ser maior do que de pessoas que perderam um marido, por exemplo, ou a esposa. Só que isso é uma estatística. Agora, quando se fala sobre singularidade, né, uma pessoa que perdeu um filho e uma outra pessoa que perdeu o marido, por exemplo, a intensidade daquela perda pode ser diferente. Uma mãe, porque tudo vai depender, né, o luto é multifatorial, né, ele não tem ele não é determinado por uma coisa só. Por exemplo, uma mãe que acompanhou, né, um processo longo de adoecimento de um filho, né, e ela pôde se despedir desse filho, ela teve muito apoio daquela família. Ela foi amparada, uma pessoa que foi amparada, por exemplo, né, pela comunidade religiosa. Uma pessoa que foi muito, muito amparada, e ela foi amparada inclusive por aquela equipe, né, de saúde. Então, essa pessoa, ela perdeu um filho, é uma morte absolutamente significativa, mas ela teve muito amparo. A maneira com que ela vai sentir pode ser diferente, totalmente diferente de uma pessoa que perdeu um marido, uma pessoa que não tinha rede de apoio, uma pessoa que já apresentava, por exemplo, transtornos psiquiátricos, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela já tinha uma depressão crônica ao longo da vida, uma relação muito dependente com esse marido. Ela não saía de casa se não fosse com ele, dependia totalmente desse marido para tudo nessa vida. Então ela amava muito esse marido e ela não tinha amigos, porque
toda a afetividade dela era voltada para esse marido, né? Então a maneira com que ela vai sentir essa perda pode ser muito mais violenta, e se foi uma perda inesperada, é uma perda violenta, ou então um acidente, né, que ela estava presente, então ela viu o corpo do marido. Então são muitos fatores que podem vir a complicar esse luto. Então várias coisas vão influenciar, né, a maneira com que a pessoa percebe a vida e a morte, né? Tem pessoas que sentem muita dificuldade em relação a perdas, em relação à frustração, né? Tem pessoas que elas acabam adoecendo ou acabam se amargurando, elas não aceitam ou então sentem muita culpa, né? Essas pessoas, elas vão ter uma dificuldade maior, né? Então, Márcia, o que a gente pode falar em termos de pesquisa, em termos de estatística. Então, por exemplo, tem pesquisas que falam que o luto, né, uma mãe lutar desse processo, ele é mais demorado, né, para mães do que em para outros tipos de perda, né, que é um processo mais longo para as mães, né? Em relação ao suicídio, o impacto, né, de uma morte, porque tem vários fatores que podem complicar, por ser uma morte violenta, uma morte inesperada, por envolver, né, um tabu na sociedade. Muitas famílias se recusam a tocar no assunto, né, não falam sobre isso, ou não conversam, não querem que outras pessoas fiquem sabendo da causa, então acaba virando um segredo. Então são vários os fatores que podem complicar, né, esse luto. Então ele é um luto que se diferencia, pode vir a se diferenciar dos demais por uma série de fatores, né, que aumentam o risco de um luto complicado, tá? Agora tudo vai depender das circunstâncias e também da personalidade desse enlutado, né? Que é isso que eu tô trazendo. Aqui, Gabi, obrigada pela resposta. Opa! Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Ana Clara, rede de apoio é muito importante nesse processo. Exatamente, Ana. Muito importante mesmo. Aqui. Acho que eu voltei. Gente, realmente hoje a internet não tá ajudando muito. Mas eu voltei e a gente já tá no finalzinho. Como sempre, né? Faltam 30 segundos para terminar. Aqui eu vou terminar de ler aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu estava falando sobre grupo de apoio quando travou. E o que eu estava dizendo sobre luto de apoio, sobre grupo de apoio, que é muito importante, porque o que acontece? Como as pessoas têm tempos diferentes, as pessoas que precisam de um tempo maior, nem sempre elas encontram, né, a paciência e o apoio necessário de outras pessoas, né? Tem pessoas que não querem mais falar e já vem essa pessoa falar disso de novo, né? Estão em outro momento diferente. E no grupo de apoio, as pessoas estão ali, né, conectadas e abertas à troca, abertas ao diálogo, né? Então muitas delas vêm dessa experiência também, de que as outras pessoas já estão cansadas, né, de ouvir, ou a própria pessoa ela se sente inadequada, de falar sobre a sua dor, né? Aqui, Ana Clara, sinto muita falta de você e das suas aulas, que me ensinaram tanto e me fizeram refletir muito. Amo. Ó, eu me emociono, tá, gente? Tô sensível. Obrigada, Ana. Aqui. Obrigada. Ai, gente, tem muita gente entrando agora. Faltam 30. Aliás, não falta mais nada, né? Já até passei do tempo. Aqui a internet tá travando. Pois é, gente. Manu, maravilhosa live. Glorinha, que bom que você veio.
Márcia, maravilhosa live, que bom. Gente, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. A ideia era conversar mesmo. Vocês viram que eu fiquei zero presa. Em geral, já não fico mesmo presa a roteiro nenhum, mas eu queria ficar aqui mesmo com vocês, né, para poder trocar o que vocês, né, estavam trazendo, né, trazendo um esclarecimento. E também a Vivi está aqui nesse espaço, né, para que a gente possa conversar. E para fechar, né, eu vou trazer uma frase, né, um trechinho da Elizabeth Kubler-Ross, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Que ela fala assim, olha, muito ajudaria se as pessoas conversassem sobre a morte e o morrer, como parte intrínseca da vida. Do mesmo modo como não temem falar quando alguém espera um bebê. Exatamente, isso é um trechinho de um clássico da Elizabeth Kubler-Ross, né, sobre a morte e o morrer. Então, minha gente, o que eu vou indicar para vocês? Eu sempre gosto de trazer indicações para quem não assistiu, né? Essa é a 4ª live, na verdade, falando sobre luto. Tem mais outras 3 lives, né, no IGTV. É só entrar ali no Instagram, ver aquele iconezinho dos vídeos. A última live que teve sobre luto foi o luto pelo amor perdido. A outra live, o vazio depois da perda. E a outra, luto dos escombros, a reconstrução. Então, quem quiser dar uma olhadinha, né, continuar a conversa, dar sugestões também de temas para a gente vir aqui conversar, manter esse nosso horário. Né, a Ana Clara está dizendo que ama indicações, então eu já dei essa indicação outras vezes e vou dar novamente, que vale muito a pena, que é Vida, Morte e Luto. Tá organizado pela Karina Fukumitsu. Morte e Desenvolvimento Humano, que é fundamental, também leitura obrigatória, da Maria Júlia Kovacs. E, claro, Luto no Século XXI, da Maria Helena Pereira Franco. Uma compreensão abrangente do fenômeno. Tá bom, gente? E é isso. Olha, beijo para vocês. Adorei encontrar. A Isa chegou agora, chegou no finzinho, chegou pro beijo. Adorei conversar, encontrar vocês aqui hoje. Tá bom? Hoje a internet não ajudou muito, ficou travando a beça, mas conseguimos. Fomos até o fim. Tá bom? Beijos, beijos. Então, Isa chegou atrasada, mas se tudo der certo vai ficar gravada. Beijos, Glorinha, Gabi. Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.